Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos analisar o bloco 13, tá? Então, eu vou dar algumas explicações para vocês poderem realizar a atividade do bloco 13. Vamos começar. Na atividade do bloco 13, nós vamos estudar as 4 operações. Na verdade, a gente vai lembrar as quatro operações, que são uma das operações mais importantes no nosso estudo de matemática. Então, a gente precisa ter bastante atenção, precisa saber fazer uma conta de mais, resolver uma conta de menos, uma conta de multiplicar e uma conta de dividir. Tá? E também precisamos analisar problemas, ler o problema, interpretar o problema e depois realizar o cálculo adequado. Então, começamos com a adição. Tá? A adição é a operação matemática mais básica que pode ser feita com qualquer tipo de número. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem básico. Ó. 3 mais 2, 5. Então, essa operação a gente chama de adição. Também é bastante importante que o sinal da adição é o sinalzinho de mais. Não podem esquecer, tá? E também o número 3 e o número 2 nós chamamos de parcelas. E o resultado a gente chama de soma. Propriedades estruturais da adição. Então, a primeira propriedade da adição nós chamamos de fechamento, que é a soma de dois números naturais e um número natural. Então, 5, olha o exemplo, 5 pertence ao conjunto dos números naturais e o 3 pertence ao conjunto dos números naturais. Então, aqui, ó, 5 mais 3 é igual a 8, e 8 pertence ao conjunto dos naturais. A segunda propriedade é a propriedade comutativa. A ordem das parcelas não vai alterar a soma. Então, um exemplo, ó, 2 mais 7, 9. E se eu mudar as parcelas, botar o 7 somando o 2, não vai alterar o valor, vai ficar o mesmo valor. Então, essa é a propriedade comutativa da adição. A terceira propriedade da adição é o elemento neutro, que é o número zero. Então, ó, todo número que a gente somar por zero vai ser sempre o próprio número maior. Ó. Então, 3 mais 0, 3. E 0 mais 3, 3 também. A quarta propriedade da adição é associativa, que é a adição de 3 números naturais pode ser feita associando-se as duas primeiras ou as duas últimas parcelas. Então, aqui, ó, eu associei as duas primeiras, 2 mais 3, e depois somei com 5, vou obter o valor 10. Aqui, eu associei as duas últimas, e depois eu somo com o 2, vou obter o 10. Então, ó, 3 mais 5, 8, e soma com o 2, 10. Depois, na subtração. A subtração são dois números naturais dados numa certa ordem, com o primeiro sendo maior ou igual ao segundo, tá? Então, olha o exemplo, ó, 9 é o primeiro deles e 5 é o segundo. Então, por meio deles, a gente determina o terceiro número, que, adicionado ao segundo, dá como resultado do primeiro. Então, essa operação a gente chama de subtração, que é indicada pelo sinalzinho de menos. Então, ó, 9 menos 5, 4. Por quê? Porque 4 mais 5, nós obtemos o valor 9. Então, adição e subtração são operações inversas. Então, na subtração, ó, 9 menos 5 igual a 4, o 9 nós chamamos de minuendo, o 5 nós chamamos de subtraindo, e o resultado nós chamamos de diferença. Então, é o valor do minuendo menos o valor do subtraindo, e nós vamos obter o valor da diferença. Propriedades da subtração. Então, na subtração, a gente não tem nenhuma propriedade. Então, ó,
Na subtração não possui propriedade de fechamento, na subtração não possui propriedade de comutativa, na subtração não possui elemento neutro e na subtração não possui propriedades associativas. Então, na subtração nós não temos nenhuma propriedade. Multiplicação. A multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Ó. Então, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Então, veja o seguinte, ó, se eu somar 3 mais 3 mais 13 mais 3, eu vou obter o 12. E a gente pode representar essa mesma igualdade por 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá o valor de 12. Ou 4,3, que é 4 vezes 3 também, que é igual a 12. Então, lembrando que a multiplicação nós podemos representar ela com um x, ó, 4 vezes 3, é o exemplo, e também podemos representar 4,3, que também é a mesma coisa, certo? Então, não esqueçam, ó, pode vir representada assim, ou pode vir representada dessa maneira. Então, essa operação a gente chama de multiplicação, que é indicada pelo sinal pontinho ou o x. E também no 4 vezes 3 igual a 12, nós temos que o 4 e o 3 a gente chama de fatores. E o resultado nós chamamos de produto. Propriedades estruturais da multiplicação. A primeira propriedade da multiplicação é o fechamento, onde o produto de dois números naturais é um número natural. Então, olha o exemplo. Ó, 5 pertence ao conjunto dos naturais e 3 pertence ao conjunto dos naturais. Multiplicamos esses dois números, 3 vezes 5, 15. E 15 também pertence ao conjunto dos naturais. Então, o produto de dois números naturais é um número natural. Confirmou. Depois nós temos a propriedade comutativa, que é a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, um exemplo, ó, 2 vezes 7, 14. E se eu fizer ao contrário, 7 vezes 2, 14 também. Então, não alterou. Os fatores não alterou o resultado do produto. E aí é chamada propriedade comutativa. Na multiplicação, nós temos o elemento neutro, que é a terceira propriedade, que é o elemento neutro, que é o número 1. Então, ó, 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 5, 5 também. A quarta propriedade na multiplicação é associativa, onde a multiplicação de três números naturais pode ser feita associando-se os dois números ou os dois últimos fatores. Então, ó, associei, ó, 3 vezes 4 e depois multiplico por 5. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60. Depois, ó, eu associei os dois últimos números, ó, o 4 e o 5. Então, 4 vezes 5 é 20, e aí eu vou multiplicar com esse 3 aqui. 3 vezes 20, 60. Essa é a propriedade associativa. A propriedade quinta é a propriedade distributiva em relação à adição. Então, na multiplicação de uma soma por um número natural, multiplica-se cada um dos termos por esse número, por esse número. Então, observem aqui, ó, 2, que vai multiplicar 5 mais 3. Então, eu somo primeiro 5 mais 3, que vai me dar o resultado 8. E depois eu multiplico, ó, 2 vezes 8, 16. Depois, ó, eu posso fazer 2 vezes 5, 10, e 2 vezes 3, 6. Somando esses dois valores, vai me obter o valor 16. Então, o resultado 1 e o resultado 2 são iguais. Conclui-se que 2 vezes 5 mais 3 é igual a 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. Divisão exata. Divisão exata é aquela divisão que sobra resto zero. Tá? Então, a gente considera dois números naturais dados numa certa ordem. Então, o exemplo vem 10 é o primeiro deles
e 2 é o segundo. Então, por meio deles, a gente pode determinar um terceiro número natural que, multiplicado pelo segundo, dá como resultado o primeiro. E essa operação a gente chama de divisão, que é indicada pelo sinal 2 pontinhos. Então, a divisão ela pode ser representada assim, ó, vou botar um exemplo aqui, 10 pontinho e pontinho divididos por 2. Pode ser assim também, ó, 10 divididos por 2. Pode ser 10 divididos por 2. E também pode ser 10 divididos por 2, tá? Então, essas são as representações que a gente pode resolver, representar as continhas de divisão. Então, continuando, ó. Aqui, ó, no 10 divididos por 2, nós obtemos o 5. Então, nós temos o 10, chamamos de dividendo, o 2 nós chamamos de divisor, e o 5 nós chamamos de quociente. Aqui, o 5 chamamos de quociente. Então, aqui, ó, lembrando, bem especificado, fica assim, ó. O dividendo, depois dentro da cancelinha é o divisor, aqui ó, o resultado que der aqui é o quociente, e se sobrar resto, a gente chama de resto. Tá? Mas como aqui é uma divisão exata, ela não vai sobrar resto, o resto será zero. O zero na divisão. Então, o zero na divisão, quando o dividendo é zero, ó, quando o dividendo é zero, e o divisor é diferente de zero, o quociente é sempre zero. Então, ó, 0 divididos por 8 dá 0, 0 divididos por 15 dá 0. Por quê? Porque 0 vezes 8 é 0, e 0 vezes 15 é 0. Lembrando que a divisão e multiplicação são operações inversas. Então, o que significa? Ó, significa que o divisor tem que ser número sempre diferente de zero. Propriedades da divisão. Então, a primeira propriedade da divisão não temos, ó. Não possui propriedade de fechamento. Na divisão, não possui propriedade comutativa. Na divisão, não possui elemento neutro. Na divisão, não possui propriedade associativa. E vale somente a propriedade distributiva à direita com relação à adição. Tá? Então, aqui, ó, se vocês somarem 14 mais 28, vamos obter o valor 42. 42 podemos dividir aqui por 7, que vamos obter o 6. Se eu fizer 14 vezes 7, eu vou obter o valor 2. Somando com 28 divididos por 7, eu vou obter o valor 4. Somei 2 mais 4, 6. Certo? Divisão não exata. A divisão não exata é aquela divisão que sobra resto. Então, ó, nem sempre é possível realizar a divisão exata no conjunto dos números naturais. Então, considere o exemplo. Aqui eu tenho ó, o 7, que é o meu dividendo. Eu tenho o 2, que é o meu divisor. Aqui ó, o resultado deu 3, que é o quociente. E sobrou um resto 1. Então, dividindo 7 dividido por 2 dá 3, sobra resto 1. Então, isso quer dizer que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Numa divisão, o resto é sempre menor que o divisor. Vamos analisar a atividade do bloco 13? Então, a primeira questão, ela pede para vocês arma e efetue as multiplicações. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui, vou armar. Então, montando vai ficar, ó,
armando 758 vezes 46. Montei, armei a conta, agora vou resolver. Vou também fazer esse exemplo aqui. Ó, então, a montagem, vou armar 1.782 e vou multiplicar por 240. Então, para cada uma dessas aqui, vocês têm que armar para depois efetuar. Então, aqui já está pronto, eu vou fazer esse exemplo para vocês, certo? Então, a multiplicação com dois números. Então, aqui, ó, esse número 6 vai multiplicar o 8, o 5 e o 7, um de cada vez. Então, ó, 6 vezes 8, nós vamos obter o valor 48. Colocamos o 8 aqui e vai 4. Depois, 6 vezes 5, 30. Com 4 que foi, 34 e vai 3. Depois, 6 vezes 7, nós vamos obter 42. 42 mais 3, nós vamos obter o valor 45. Terminamos o 6. Vamos para o número 4. Mas antes disso, nós temos que deixar uma casinha aqui em branco. Ó. Então, essa casinha aqui a gente não utiliza. Então, começamos agora a multiplicar o número 4 por todos os números aqui. Ó. Tá? Então, eu vou começar a multiplicação. Então, 4 vezes 8, nós vamos obter o valor 32. Boto o 2 aqui e vai 3. Então, deixa eu tirar esse valor aqui. 3. Vai 3. Então, 4 vezes 5 é 20. Com 3 que foi, 23. E vai 2. 4 vezes 7, 28. Com 2 que foi, nós vamos obter o valor 30. Agora a gente passa um traço aqui e vamos somar. Ó. Baixamos o 8. 4 mais 2, 6. 5 mais 3, 8. 4 mais 0, 4. E baixamos o 3. Então, 3.868 é a resposta. Vamos agora para o segundo exemplo. Ó. A conta já está armada, começa pelo 0. Então, aqui, ó, esse 0 vai multiplicar por todos. Então, ó, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 7, 0. E 0 vezes 1, 0. Deixamos uma casinha em branco e vamos para o número 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 8, 32. Colocamos o 2 e vai 3. 4 vezes 7, 28. 28 com 3 que foi, 28, 29, 30, 31. E vai 3. Agora, 4 vezes 1, 4. E com 3 que foi, 7. Acabamos o número 4. Agora, nós deixamos mais uma casinha em branco e vamos para o número 2. Então, esses valores aqui também vocês podem apagar para poder vir mais valores agora. Então, começando aqui, ó, 2 que vai multiplicar por 2, nós vamos obter o valor 4. Depois, 2 vezes 8, 16. E aí vai 1. 2 vezes 7, 14. Com 1 que foi, 15. E vai 1. E 2 vezes 1, 2. Com 1 que foi, 3. Agora a gente vai fazer a soma. Aqui, ó, baixamos o 0. 0 mais 8, 8. 0 mais 2 e mais 4, 6. 0 mais 1 e mais 6, 7. O que eu estou fazendo? Eu estou somando, tá? Aqui, ó, 7 mais 5, 12. Vai 1. E 3 com 1 que foi 4. Resposta final, 427.680. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com o SOR lá pelo WhatsApp.
Depois do número 2, o número 2 vocês têm que ler o problema e saber interpretar e ver o que o problema nos traz. No problema número 2, ele nos traz que são 7 caixas de bombons. Em cada caixa contém 3 dúzias. Então, para quem não sabe, uma dúzia corresponde a 12. Então, se eu preciso saber o valor de 3 dúzias, eu vou ter que multiplicar esse 12 por 3 para saber o valor de quantas dúzias, quantos são 3 dúzias. Depois que vocês acharam esse valor aqui, vocês vão multiplicar por 7. E aí vocês vão encontrar a resposta do problema. Na letra B, diz assim: uma pessoa deu R$ 4.700 de entrada na compra de um carro e pagou mais 6 prestações. Então, aqui, o valor de cada prestação é de 2.300. Então, aqui nós vamos ter que fazer primeiro 2.300 vezes 6. O resultado que a gente encontrar, a gente vai somar com o 4.700 para saber qual é o valor realmente, o valor que a pessoa pagou por esse carro. Tá? Qualquer dúvida, chama o Sor no WhatsApp. Na número 3, ela diz o seguinte: arma, efetua. Então, primeiro nós temos que armar a continha para depois efetuar. Então, eu vou usar como exemplo a letra A e a letra F. Essas duas aqui eu já vou deixar prontinho para vocês. Depois vocês vão fazer a montagem nas outras, tá? Então, a primeira aqui, é 492. Vamos dividir por 4. E essa outra aqui, nós vamos fazer 7.650 e vamos dividir por 102. Certo? Vamos para o próximo slide, que aí aqui o Sor já deixou ela pronta, com espaço para a gente dividir. Vamos começar? Começando a divisão, a gente olha sempre o primeiro número aqui. O 4, ele é igual a 4, então dá para dividir. Pegamos o 4, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Subtraímos, 4 menos 4, 0. Baixamos o 9. E aí nós vamos fazer 9 divididos por 4. 9 divididos por 4, nós vamos obter o valor 2. Por quê? Porque 2 vezes 4 é 8. E 8 é o mais próximo de 9. Subtraímos 9 menos 8, 1. Baixamos o 2. E agora nós temos 12. 12 divididos por 4, nós vamos obter o valor 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, sobra resto 0. Então, agora nós vamos para o segundo exemplo, que é esse valor aqui. Bom, nós vamos pegar 7.650 e dividir por 102. Só que 7 não dá para dividir por 102. 76 também não. Então, nós vamos ter que pegar todo esse valor aqui. 765 divididos por 102. Certo? Então, aí, vou ensinar uma regrinha aqui para vocês, que é mais prático. Vamos ver se dá por 7. Então, eu pego 102 e multiplico por 7. Quando eu multiplicar 102 por 7, eu vou obter 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 0, 0, 1 que foi 1. 7 vezes 1, 7. 714, já está perto. Tá? Então, aqui eu vou colocar o 7 e vou colocar o 714 aqui. E vou subtrair. Então, 5 menos 4, vamos obter 1. 6 menos 1, vamos obter o 5. E 7 menos 7, 0. Baixamos o 0. E agora nós temos 510 para dividir por 102. 510 divididos por 102, nós vamos obter o valor 5. Vamos tirar a prova? Então, multiplicamos o 102 por 5. 5 vezes 2, 10, vai 1.
5 vezes 0, 0, com o que foi 1. 5 vezes 1, 5, 510. Então, aqui a gente coloca no quociente o 5 e o 510 aqui. Subtraímos, sobra resto 0. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, chama o prof lá no WhatsApp, tá? Na número 4, a gente precisa saber o que é dividendo, o que é divisor e o que é quociente, tá? Então, aqui eu vou ajudar vocês, ó. Então, ó, dividendo. O que está dentro aqui é chamado de divisor. O que der aqui de resultado nós chamamos de quociente. E aqui embaixo, se sobrar algum valor, nós chamamos de resto, certo? Então, vocês vão ter que montar esses valores e resolver a divisão para encontrar qual é o valor do quociente. Na número 5, a gente vai ter que ler o problema e fazer as interpretações. Então, diz assim: uma pessoa ganha R$ 23 por hora de trabalho. Quantas horas deverá trabalhar para receber R$ 391? Então, essa aqui é bem simples. É só pegar o 391 e dividir por 23. Quando vocês dividirem, vocês vão saber quantas horas ele vai levar para ganhar R$ 391. Na letra B, uma torneira despeja 75 litros de água por 1 hora. Quanto tempo levará para encher uma caixa de 3.150 litros? Mesma coisa, ó. Montamos a continha de dividir, ó. 3.150 dividimos por 75. E aí, vocês vão resolver o cálculo e vão encontrar a resposta. Certo? Essa era a nossa aulinha do bloco 13. Qualquer dúvida é só chamar o SOR pelo WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Ó, aqui está o WhatsApp disponível do SOR. É só entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço, continue se cuidando, né? E até a nossa próxima aula. Um grande beijo em todos e um abração bem apertado. Tchau, tchau.